Capítulo 3. Porque Angola odeia os ricos. Escuta atentamente. Nos capítulos anteriores vimos como Angola independente nasceu sob uma visão profundamente centralizada da economia. Um Estado que prometia organizar tudo: produção, distribuição, emprego, preços e até o próprio destino das pessoas. Mas toda a ideologia deixa marcas invisíveis. E uma das marcas mais profundas deixadas pelo socialismo africano em Angola foi esta: a suspeita contra quem prospera. Em muitos ambientes angolanos, o homem rico não é admirado. É observado com desconfiança. Pergunta-se imediatamente: roubou onde? Quem lhe protege? De onde veio esse dinheiro? Raramente se pergunta: o que ele criou? Que problema resolveu? Que valor produziu? E isso não nasceu do nada. Durante décadas, ensinou-se implicitamente que a riqueza privada era moralmente suspeita, enquanto o Estado aparecia como o grande distribuidor legítimo da justiça económica. O problema é que um país não enriquece apenas distribuindo. Enriquece produzindo. E aqui entra uma questão fundamental que muitos evitam enfrentar. Quem realmente compreende a economia? Quem escreve teorias sobre produção? Ou quem produz de facto? É curioso observar a diferença entre Karl Marx e Friedrich Engels. Marx escreveu sobre o capitalismo. Engels viveu dentro dele. Engels administrava fábricas reais, lidava com salários reais, máquinas reais, trabalhadores reais e mercados reais. Sabia o que significava correr riscos. Sabia o que era manter uma empresa viva num ambiente de incerteza. Marx, pelo contrário, observava o mercado sobretudo à distância, através de livros, relatórios e abstrações teóricas. E aqui surge um ponto decisivo. A economia não é apenas teoria. É a ação humana concreta. Quem nunca criou valor real, quem nunca teve de pagar salários, negociar preços ou enfrentar prejuízos, pode compreender conceitos sofisticados, mas dificilmente compreenderá plenamente a realidade viva do mercado. É como um médico que conhece toda a anatomia, mas nunca tocou num paciente. Ora, isso ajuda-nos a entender algo importante sobre Angola. Durante muito tempo, a nossa elite política pensou economia sem realmente participar da dinâmica produtiva real. Criou-se uma cultura onde o poder político parecia mais importante do que a criação de riqueza. E isso produziu uma inversão perigosa. O empresário passou a ser visto como suspeito, enquanto o burocrata era visto como solução. Mas repara numa contradição. Nenhum país ficou rico aumentando apenas funcionários públicos. Nenhuma sociedade prosperou fazendo do Estado o principal empregador. Riqueza sustentável nasce da produção, da inovação, do comércio, do investimento e da capacidade de transformar recursos em valor. E Angola, apesar do petróleo, dos diamantes, da terra fértil e da juventude abundante, continua profundamente dependente de importações. Importamos comida. Importamos tecnologia. Importamos serviços. Importamos até coisas básicas que poderíamos produzir localmente. Porquê? Porque destruímos, lentamente, a cultura da produção. Capítulo 3. Porque Angola odeia os ricos. E sem cultura produtiva, forma-se outra coisa. A economia do ressentimento. O ressentimento é talvez o sentimento económico mais destrutivo que existe. Ele faz o indivíduo olhar constantemente para quem tem mais, em vez de perguntar o que pode construir. E isso aparece diariamente em Angola. Quando um jovem abre um pequeno negócio e cresce rapidamente, muitos não perguntam como aprendeu ou trabalhou. Perguntam logo quem está por trás. Quando alguém constrói patrimônio, assume-se imediatamente corrupção. Claro, há corrupção real. Seria ingenuidade negar isso. Mas o problema começa quando toda a riqueza passa automaticamente a ser interpretada como roubo. Porque nesse momento a sociedade começa a odiar exatamente aqueles de quem mais precisa: produtores, investidores, criadores de valor. E aqui precisamos de rigor. Há ricos predatórios, ligados ao saco do Estado. Isso existe. Mas também existem pessoas que prosperam porque identificam necessidades reais e servem melhor os outros. Misturar as duas coisas destrói o incentivo produtivo. Agora pensa numa cena simples do cotidiano angolano. Vais ao mercado do Asa Branca, do Catintan ou do São Paulo. Encontrar tomate, arroz, cebola ou óleo envolve uma cadeia gigantesca de coordenação humana. Alguém produziu. Alguém transportou.
Alguém armazenou. Alguém assumiu risco. Tudo isso acontece sem o ministro ordenar cada passo. Capítulo 3. Porque Angola odeia os ricos. O que coordena essa complexidade? Os preços. Os preços são sinais. Informam escassez, abundância, procura, urgência. Quando o Estado tenta substituir completamente esses sinais, começam as distorções. Escassez. Mercado paralelo. Corrupção. Dependência. Foi isso que aconteceu em vários países inspirados por economias excessivamente centralizadas, como Venezuela e Cuba. E Angola flertou longamente com essa lógica. Mas avancemos. Há outro elemento raramente discutido: a relação entre riqueza e disciplina. Karl Marx passou décadas escrevendo o Capital. Recebia apoio financeiro constante de Engels, mas vivia frequentemente endividado. Gastava rapidamente o que recebia. E isto revela uma verdade desconfortável. Ter ideias sobre economia não significa saber gerir a própria vida económica. Riqueza não é apenas dinheiro. É comportamento. É capacidade de adiar consumo. É disciplina. É visão de longo prazo. Sem isso, mesmo grandes recursos desaparecem. E aqui Angola enfrenta novamente um problema cultural profundo. Muitos querem os símbolos da riqueza, mas poucos querem o processo lento da construção da riqueza. Quer-se o carro antes do capital. O consumo antes do investimento. Capítulo 3. Porque Angola odeia os ricos. A aparência antes da produtividade. Mas nenhuma sociedade cresce sustentavelmente assim. E enquanto isso, o Estado continua a expandir-se. Mais ministérios. Mais estruturas. Mais dependência pública. O resultado: um Estado pesado e um setor produtivo frágil. Agora chegamos ao centro deste capítulo. Porque Angola parece odiar os ricos. Porque durante décadas confundiu riqueza produtiva com exploração. Porque viveu demasiado tempo sob uma narrativa onde o sucesso económico era moralmente suspeito. Porque muitos aprenderam a ver o mercado não como espaço de cooperação, mas como guerra. E porque o ressentimento é emocionalmente mais fácil do que a responsabilidade. Mas aqui está a pergunta decisiva. Um país pode prosperar enquanto despreza quem cria riqueza? Pensa nisso seriamente. Porque nenhuma revolução, nenhum discurso e nenhum plano estatal substitui aquilo que realmente sustenta uma nação. Pessoas livres para produzir, trocar, investir e criar valor.